noite, começando mais um Pocket Teológico. E antes da gente ir para o assunto de hoje, eu quero responder a pergunta que me fizeram do último Pocket. No último Pocket nós trabalhamos sobre criação e a pergunta que a Priscila fez foi sobre principados e potestades, para a gente falar um pouquinho mais sobre eles, né? É interessante que hoje, o Pocket de hoje, nós vamos trabalhar sobre anjos e sobre os demônios. Então, o que são principados e potestades? Eu vou começar lendo um texto onde o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele fala sobre, então, a existência de principados e potestades. Está lá no texto de Efésios, capítulo 6, verso 12, que Paulo vai dizer assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós, quando falamos em anjos e demônios, e a gente vai abordar isso no Pocket de hoje, nós cremos em hierarquia. Nós cremos que Deus cria os anjos e Deus, então, estabelece ordem nisso, né? Então, estabelece também hierarquias. Existe uma divisão teológica. Alguns acreditam que principados e potestades só se referem a anjos caídos, anjos maus. Outros acreditam que se referem apenas a anjos bons. Mas eu fico com a visão da maioria de que anjos e potestades diz respeito tanto aos anjos fiéis ao Senhor, quanto também aos anjos que se rebelaram, os anjos caídos, que hoje nós chamamos então de demônios. A carta de Paulo também aos Colossenses nos diz algo interessante sobre principados e potestades. No capítulo 1, verso 16, Paulo vai dizer que o próprio Deus é quem criou os principados e potestades. Diz assim, porque nele, falando de Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, Jesus, o nosso Deus, é quem criou, né, os anjos, os demônios, que são esses anjos então, que se rebelaram, principados e potestades, tudo foi criado por Deus. E lá no capítulo 2 da mesma carta de Paulo aos Colossenses, versos 14 e 15, ele vai dizer assim, sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, sobre principados e potestades, entendemos então que foi Deus quem os criou. Deus criou anjos para os servirem. Alguns se rebelaram, então, que são hoje chamados de demônios, e Deus mesmo cria dentro dos seus seres angelicais essa hierarquização, essa hierarquia dos anjos. O importante saber é que mesmo que exista uma hierarquia, tanto de anjos bons e de anjos maus, Deus domina sobre eles. E sobre os anjos maus, sobre os demônios, inclusive Satanás, diz aqui na segunda carta de Paulo aos Colossenses, que Deus os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo naquela cruz. Então, nós cremos pela Bíblia então, que existem sim principados e potestades. Quem gosta de estudar sobre essa questão de demônios e anjos, vai encontrar em muitas literaturas falando sobre outras formas de hierarquia, ou como eles atuariam, por exemplo, na sociedade ou em uma cidade. Anjos de maior hierarquia responsáveis por países, por cidades, enquanto anjos de menor hierarquia seriam responsáveis por ruas, por vidas. Muito assunto sobre isso já foi escrito, vale a pena para quem gosta buscar, estudar mais sobre isso, mas o que eu quero falar hoje, rapidamente respondendo a Priscila, é que realmente existe uma hierarquia entre os seres angelicais. Foi Deus que os criou, foi Deus que estabeleceu a hierarquia e o próprio Deus domina sobre eles. Espero ter respondido você, Priscila. Quem tiver mais interesse, você pode pesquisar aí nas redes sociais, nos sites de busca ou em bibliotecas online, o tema Principados e Potestades, ou hierarquia angelical, e você terá então um vasto material para falar sobre isso.
Vamos então agora entrar no assunto de hoje. Vamos falar sobre anjos, né? O que são anjos? Por que Deus criou os anjos? Eu quero começar com uma pergunta. Quando a gente fala em anjo, que imagem vem à sua mente? Eu imagino que para muitos vem um ser de cabelinho loiro enroladinho, asas nas costas, voando por aí. A gente hoje vai perceber que não é bem isso. Na verdade não é bem isso não é nada disso o que a Bíblia fala sobre os anjos. A definição que os livros de teologia vão trazer sobre os anjos é essa. São seres espirituais criados por Deus, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de corpo físico. O primeiro detalhe falando sobre anjos é que eles não existem eternamente. Eles foram criados por Deus. Logo, a gente precisa lembrar então que somente a Deus devemos adorar. Somente ao Criador é que nós devemos adorar e prestar culto. Em que momento os anjos foram criados? É difícil precisar, mas a maior parte dos teólogos acredita que naqueles 6 dias da criação, em algum momento ali, os anjos também foram criados. O próprio texto de Colossenses 1,16 que eu li, agora há pouco respondendo a pergunta da Priscila, vai falar isso, que através de Jesus foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, tanto tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele. Então, em algum momento da criação, em algum momento daqueles 6 dias, nós já falamos sobre os dias, né? Para alguns são dias de 24 horas, para outros são eras de tempo, para outros não faz sentido dia relacionar com período de tempo, mas sim etapas. Então, para alguns são 6 etapas de criação. Independente de como você creia e acredite, em algum desses 6 dias, os anjos foram criados pelo Senhor. O livro de Neemias, capítulo 9, verso 6, também diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Exército aqui, acredita-se então no exército dos céus, o exército celestial, os anjos. E alguns talvez perguntem quantos anjos foram criados. Queridos, impossível saber. O que nós sabemos pelo texto bíblico, algumas histórias, é que são milhares e milhares e milhares. São muitos seres angelicais que foram criados pelo Senhor. O fato dos anjos exercerem juízo moral se percebe no fato de que alguns se rebelaram contra Deus. Se os anjos não exercessem o juízo moral, todos permaneceriam fiéis ao Senhor, da forma como foram criados. Mas a gente percebe então que, assim como o ser humano exerce um juízo moral, assim os anjos também. Tanto que parte deles, uma grande parte, uma parte considerável, se rebela contra o Senhor e é expulso então da presença de Deus, expulso do céu. Por isso nós cremos então que eles exercem sim o juízo moral. Os anjos não têm corpo físico, por isso que nós não os enxergamos. Eu acredito que você que está me assistindo aí, me ouvindo, provavelmente nunca viu um anjo, exceto sua namorada, que às vezes você chama de anjinho, mas isso não conta, né? Os seres angelicais criados por Deus, a gente não consegue ver. Por quê? Porque não tem corpo físico. Apesar de serem extremamente inteligentes, apesar de fazerem juízo moral, eles não têm corpo físico. O texto bíblico vai falar de algumas situações, episódios, em que pessoas enxergaram anjos. Por exemplo, Gênesis capítulo 18, naquele episódio onde Abraão está sentado na hora quente do dia, provavelmente após almoçar, onde o Senhor aparece com ele, junto com o Senhor aparecem 2 anjos, e Abraão não somente os vê, mas como Abraão serve comida para eles. Né? E depois, então, esses 2 anjos são aqueles que vão para Sodoma e Gomorra. Então, em alguns momentos, os anjos foram vistos por seres humanos, mas isso em ocasiões especiais e somente quando Deus faz com que isso aconteça. Isso não é regra, isso é exceção à regra.
os anjos, esses que fizeram a escolha por não seguir fiel ao Senhor, eles foram expulsos da sua presença. Como diz, por exemplo, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, quando falamos em anjo, também precisamos entender que eles fazem juízo de moral, e aqueles que decidiram desobedecer, aqueles que decidiram se rebelar contra o Criador, eles foram afastados da presença de Deus, e para eles não existe perdão. Se nós, como seres humanos, que erramos e pecamos, mas temos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que se nós nos arrependermos e formos até Deus, a palavra nos garante perdão. Para os anjos isso não existe. Aqueles que foram expulsos da sua presença, como diz aqui Pedro na sua carta, eles já foram lançados então no inferno, eles já estão presos a cadeias, né? Ou seja, eles já estão debaixo do jugo do Senhor. Judas, na sua carta, capítulo 1, verso 6, lembrando que não é Judas dos Iscariotes, por favor, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Tá bom? Apenas, ainda falando sobre anjos, apenas 2 anjos na Bíblia recebem nome. A gente vê por aí algumas literaturas, eu já tive acesso a algumas, que coloca, descubra o seu anjo da guarda. Aí tem lá o dia do seu nascimento, o mês, e aí tem o nome do anjo, e tanto nome de anjo, irmão, eu não sei de onde as pessoas tiram tanta criatividade. Porque a palavra do Senhor, ela só cita 2 nomes, Miguel e Gabriel. E é importante você não confundir um com o outro, porque eles aparecem em situações bem diferentes, né? Gabriel é o mensageiro, é aquele que comunica a Maria que ela daria à luz a um menino que seria o Jesus Cristo, nosso Deus. Gabriel é aquele também que vai lá comunicar a família de João Batista também, que nasceria esse menino. Já Miguel não, Miguel normalmente ele aparece com a espada, então não confundam um com o outro, porque aparece na Bíblia com funções bem distintas. Um outro nome que comumente é atribuído a anjo e que muita gente diz que está na Bíblia é o nome Rafael. Rafael está na Bíblia? Sim, está na Bíblia, mas na Bíblia católica. Rafael aparece escrito num daqueles livros que, quando falamos no Pocket sobre a Bíblia, nós consideramos como livros apócrifos. Então, Rafael também aparece. Esses são os nomes de anjos do texto bíblico. Como eu disse, respondendo a Priscila na sua pergunta, existe uma hierarquia nesses anjos. Isso se percebe, por exemplo, quando a Bíblia se refere a Miguel como arcanjo, ou seja, dando a Miguel uma proeminência, uma estatura maior dentro da classe angelical. Você deve lembrar do que eu falei no início do Pocket de hoje, de como você imagina um anjo, e aí a gente vai lembrar então daqueles da mídia, das revistas, sorrisinho bonitinho, lourinho, né, carinha de fofo, asinha nas costas, mas o texto bíblico não fala de anjo dessa forma. Ela cita anjos com algumas palavras, como por exemplo querubim, e aí vale lembrar que quando o Senhor tira Adão e Eva do jardim e coloca querubins para guardar então o jardim, a própria expressão querubim, que vem de querube, são bezerros alados, bezerros com asa, bem distante desse ser bonitinho, lourinho. Da mesma forma, a Bíblia também em algum momento vai falar de serafim, que na tradução da palavra seriam serpentes com mordidas abrasadoras, ou alguns vão traduzir como serpentes voadoras. Então, esses são os anjos que a Bíblia se refere. Muita gente tem a crença do anjo da guarda. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre anjo da guarda. Por essa teoria, cada pessoa teria pelo menos um anjo específico para protegê-la e para guardar por onde quer que ela caminhe. Essa ideia não tem amparo bíblico, essa ideia não é bíblica. A ideia bíblica é que nós somos guardados pelos anjos,
mas não que exista, por exemplo, um anjo específico para cada pessoa. Um texto que alguns que defendem essa teoria do anjo da guarda usam é o de Mateus 18:10, que eu vou ler para você agora, que diz assim: Vede, Jesus falando, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus em nenhum momento está falando que cada criança tem um anjo específico tomando conta delas. O que Jesus quer dizer aqui é que essas crianças, sim, são guardadas pelos anjos do Senhor e que esses anjos, então, têm acesso à presença de Deus. Então, num ditado que já virou comum no meio evangélico, nós não cremos no anjo da guarda, mas cremos na guarda dos anjos sobre nossas vidas. Qual, então, seriam as funções dos anjos? A principal função dos anjos, eles são seres ministradores de Deus a favor dos salvos. Então, Deus se utiliza dos anjos para executar juízos, para levar mensagens, para guardar os seus servos. Então, os anjos são seres ministradores de Deus a nosso favor, como diz, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 1, verso 4. É importante também salientar, nessa aula que falamos sobre os anjos, que em momento algum devemos cultuar os anjos, buscar comunicação com os anjos, mas sim cultuar e buscar comunicação somente com o nosso Senhor e Deus. Tá bom? Ainda sobre anjos, para encerrar esse primeiro momento, antes da gente falar então de Satanás e dos demônios, o Antigo Testamento, por muitas vezes, vai usar a expressão anjo do Senhor. Em via de regra, quando essa expressão aparece, está falando de uma teofania, ou seja, uma manifestação visível do próprio Deus. E alguns textos é muito fácil entender quando o anjo do Senhor diz respeito a Deus, porque os anjos, os criados por Deus, eles não aceitam adoração. Agora, quando aparece no Antigo Testamento o anjo do Senhor e esse aceita a adoração, é porque ali é uma teofania, ali é o próprio Deus presente. Como eu falei há pouco tempo, em Gênesis 18, quando aqueles 3 homens aparecem para Abraão, nós, lendo o texto, percebemos que um dos 3 era o próprio Deus, em forma física, e os outros 2 eram anjos. E aí, depois de um certo tempo de conversa, o Senhor fica conversando com Abraão e os outros 2 anjos, então, se direcionam a Sodoma. Tá bom? Então, vamos agora falar sobre Satanás e os demônios. A definição, então, que os livros de teologia vão nos dar para demônios que são anjos maus que pecaram contra Deus e logo, continuamente, praticam o mal no mundo. Como eu disse, a origem dos demônios ela se deu muito provavelmente, a gente pode até afirmar isso, dentro daqueles 6 dias, então, da criação. E a queda deles provavelmente posterior ao 6º dia. Porque no final da criação, lá em Gênesis 1, verso 31, o Senhor disse que tudo que ele tinha feito, ele viu que era muito bom. Porém, quando chegamos em Gênesis 3, já percebemos a serpente ali tentando a Eva. Ou seja, nesse período, então, entre Gênesis 1:31 e Gênesis 3, em algum momento, houve, então, essa rebelião contra o Criador e a expulsão, então, de Satanás e os demônios da presença de Deus. Para os teólogos, a causa da queda dos anjos, do espaço angelical, da presença de Deus, é uma rebelião causada principalmente pela questão do orgulho. Então já fica um alerta para a gente, cuidado com o orgulho na nossa vida, porque isso é algo diabólico, isso é algo do Satanás. Né? Qual seria o nome, então, do chefe dos demônios? Quando a gente fala em nome na cultura do Antigo Testamento, é complexo, porque naquela cultura, saber o nome de alguém confere, de certa forma, o poder de invocá-lo. Então, a maior parte dos nomes, na verdade, são características. Então, o nome mencionado, por exemplo, em Jó, capítulo 1, verso 6, no livro do profeta Zacarias, em Crônicas,
é Satanás, como o líder, né? Aquele que se apresenta representando então os demônios. A palavra Satanás, Satã, significa adversário. Então ele é aquele que se opõe, ele é aquele que está sempre contra os desígnios de Deus e as pessoas. Quais são as atividades de Satanás, que também é apresentado por outros nomes? O Novo Testamento, ele pega emprestado, ele se aproveita desse nome que era utilizado no Antigo Testamento e continua usando Satanás, mas usa outros nomes também. Aparecem nomes como Diabo, Beelzebu, Maligno, tudo se referindo a esse então representante dos demônios. A atividade de Satanás e dos demônios é ser contrário a tudo aquilo que é desígnio de Deus. Satanás é aquele que originou o pecado. Antes de Eva pecar, Satanás já havia pecado. A Bíblia vai falar que ele é homicida desde o princípio, que ele é pai da mentira. Satanás é aquele então que leva Eva a pecar. Satanás é aquele que no deserto tenta o próprio Jesus Cristo, buscando que ele falhasse na sua missão, mas ele não conseguiu. E ele também é aquele que tenta os discípulos. Você vai lembrar comigo que Jesus disse para Pedro: olha, o próprio Satanás pediu para cirandar você. Então, Satanás é esse que se opõe, que procura ser realmente o adversário. E hoje ele ainda procura ser o adversário também das nossas vidas, o adversário da igreja. Quais são as táticas, então, usadas pelo diabo e os demônios? São mentira, engano, homicídio, tudo o que é destrutivo são as táticas que ele usa. A Bíblia vai falar, então, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essas são as suas armas, isso é o que ele produz, isso é o que ele faz. Quando falamos em demônios e em Satanás, precisamos lembrar que eles são criaturas de Deus e que eles não têm um poder ilimitado e muito menos são oniscientes ou onipresentes, nada disso. Eles estão debaixo do controle e do domínio de Deus e eles só fazem até certo ponto aquilo que o próprio Deus permite que eles façam, como por exemplo nos diz o livro de Jó, capítulo 1, verso 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás então saiu da presença do Senhor. Nesse texto fica muito claro que o Senhor determina a Satanás o que ele poderia fazer e o que ele não poderia fazer. Logo, ele não tem nem de longe um poder parecido com o de Deus. Deus é extremamente superior, somente Deus é criador. E algo muito importante quando falamos sobre Satanás e os demônios, é que Jesus, além de ter a autoridade de expulsar demônios e autoridade sobre os demônios, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus confere essa autoridade aos seus discípulos. A Bíblia vai nos mostrar em Lucas, capítulo 9, verso 1, que Jesus primeiramente conferiu aos 12 discípulos autoridade. Diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. Depois, lá no capítulo 10 de Lucas, vai nos mostrar agora Jesus dando autoridade aos 70, não somente aos 12, mas depois aos 70. Quando a gente chega no livro de Atos dos Apóstolos, já com Cristo tendo morrido, ressuscitado e subido aos céus, a gente vai perceber a igreja primitiva ali, também com autoridade de expulsar demônios. Nós compreendemos então que essa autoridade foi dada a toda a igreja, todos aqueles que são servos do Senhor Jesus Cristo. Então, se hoje você é servo de Cristo, se você é filho de Deus, você também tem a autoridade do nome de Jesus para expulsar demônios e para repelir a atuação de demônios. Para fechar então esse pocket teológico de hoje, fechar essa sessão sobre Satanás e sobre os demônios, é importante lembrar, algo que eu já ensinei aqui na escola dominical, que alguns vão dizer que o nome, então, de Satanás, do diabo, seria Lúcifer.
E aí, sem polêmica alguma, sem dúvida alguma, eu afirmo para você que não. Lúcifer nunca foi o nome do diabo. Lúcifer é a tradução da palavra, ou da expressão estrela da manhã, estrela d'alva, para o latim. E ali, então, se traduziu como Lúcifer, no texto, se eu não me engano, lá de Isaías. E quando, então, vão traduzir o texto do latim para o inglês, na versão da King James, traduzem todo o texto do latim para o inglês, exceto Lúcifer. Em vez de traduzir Lúcifer para o inglês, estrela da manhã para o inglês, eles repetem a expressão latina Lúcifer. E aí gerou então essa grande confusão, como se Lúcifer fosse um nome próprio, como se fosse o nome de Satanás. Então Lúcifer não é o nome dele, Lúcifer é apenas a tradução de estrela d'alva, estrela da manhã, para o latim. Tá bom? Então o nome que a Bíblia nos apresenta é Satanás, adversário. Esse é o nome que a Bíblia apresenta. Espero ter sido claro, espero ter mais ajudado do que colocado dúvidas sobre a sua mente. Essa é a ideia do Pocket, é ser simples e estimular você a buscar mais conhecimento e a construir mais conhecimento. De alguma forma, se mesmo assim ficou alguma dúvida, você pode colocar no seu comentário a sua pergunta, a sua dúvida, que no próximo Pocket a gente vai buscar responder a você para sanar todas as dúvidas. Fique com Deus, querido!